Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos pro caso de hoje. Jéssica Eringa tinha 25 anos na época dos fatos e ela tinha um filho de 3 aninhos. Ela morava em Norton Shores, no Michigan, e tinha um noivo chamado Dakota. Os três viviam juntos, ela, o noivo e o filho do casal. Porém, no momento que tudo aconteceu, apenas a Jéssica estava trabalhando porque o noivo dela estava desempregado. A Jéssica trabalhava em uma conveniência de um posto de gasolina no período noturno e saía bem tarde, por volta da meia-noite. Ela era uma mulher comunicativa, tinha muitos conhecidos, era simpática, esforçada e dava tudo de si para cuidar dela, do filho e do noivo. Em 26 de abril de 2003, o dia começou como outro qualquer para a Jéssica. Ela fez as suas atividades e quando foi na hora do trabalho, ela foi trabalhar. Tudo completamente normal, como em qualquer dia. A Jéssica, como eu disse, ela era uma mulher muito comunicativa e muito simpática, então ela conversava bastante com seus clientes, tinha uma proximidade com vários deles, ficava ali vários minutos conversando e tinha uma relação muito boa, tanto que alguns até eram considerados amigos dela. Então, quando foi nesse dia, 26 de abril, um desses clientes que sempre ia lá no posto e sempre conversava com a Jéssica, passou por lá para abastecer o carro por volta das 11 horas da noite. Ele foi, encheu o tanque do carro e na hora de pagar lá na maquininha, a maquininha deu um problema, então ele teve que ir até a conveniência onde a Jéssica trabalhava para pagar direto para ela. Vale lembrar que lá não é como no Brasil, que tem os frentistas nos postos de gasolina, né? Lá não tem, é o próprio cliente que chega e abastece o próprio carro e já paga na maquininha que fica ali, mas se tiver algum problema na maquininha ou se ele quiser pagar em dinheiro em espécie, é só até ele ir na conveniência do posto que a atendente ajuda no pagamento. No caso, essa atendente era a Jéssica. Então, como ele teve esse problema, ele foi até a conveniência, mas chegando lá, ele não encontrou ela. Ele entrou na loja, andou pelos corredores, chamou pelo nome dela, olhou nas salinhas dos fundos, mas não tinha nenhum sinal dela. Ele achou aquilo estranho porque não era comum aquilo acontecer, na verdade nunca tinha acontecido dele ir até lá e encontrar a loja vazia. Como eu disse, ele era um cliente recorrente, ele ia lá várias vezes e conhecia a Jéssica, era um desses colegas dela. Então, depois de chamar e procurar bastante, ele percebeu algumas coisas estranhas que deixaram ele preocupado. Além da ausência da Jéssica, ele também viu que a gaveta do caixa estava aberta e a bolsa da Jéssica estava ali do lado. Entretanto, apesar da gaveta do caixa estar aberta, todo o dinheiro ainda estava lá dentro. Ele tentou procurar por ela um pouco mais, mas não encontrou. Então ele estava sentindo alguma coisa estranha no ar, que alguma coisa não estava certa, e ele decidiu ligar para a polícia. Essa ligação foi feita às 11h07 da noite. Ele disse para a polícia que não sabia ao certo se realmente aquilo era uma emergência, mas que ele estava achando estranho aquela situação e queria avisar, que tinha alguma coisa que poderia estar errada. A polícia então demorou cerca de 20 minutos e chegou no local para checar e também acharam um cenário bem estranho. Além da gaveta do caixa aberta que o cliente já tinha encontrado e a bolsa da Jéssica também, eles viram que dentro da bolsa dela tinha a quantia de $400, acharam também uma jaqueta dela em uma das salinhas dos funcionários e o carro dela ainda estava no estacionamento. Os policiais também vasculharam um pouco mais e encontraram na parte de trás do posto, já do lado de fora, uma mancha escura no chão que parecia ser sangue. Eles então colheram uma amostra para fazer análise. O cenário era bem estranho e a polícia logo descartou que seria um roubo porque todo o dinheiro da bolsa da Jéssica e também do caixa estava lá. Então logo eles ligaram o alerta pensando que a Jéssica poderia sim estar em uma situação de perigo.
A primeira pessoa com quem eles fizeram contato foi o noivo da Jéssica, afinal de contas, eles moravam juntos, era a pessoa mais próxima dela. Ele disse que não sabia de nada, que tinha ficado em casa cuidando do filho dos dois durante toda a tarde e toda a noite e não tinha saído em nenhum momento, até porque não tinha como ele sair, porque o casal tinha apenas um carro e a Jéssica tinha ido no carro para trabalhar, né? A polícia conversou com ele, fez um interrogatório básico, então, e resolveu conversar com uma segunda pessoa, que seria a gerente ali do posto. Lá no posto não tinham câmeras de segurança para eles verem o que tinha acontecido, então eles conversaram com ela para ver se ela sabia de algo em comum que tinha acontecido nos últimos dias. Ela disse que não, que a Jéssica era uma ótima funcionária, que tudo tinha acontecido tranquilo, mas que naquela noite em específico tinha acontecido sim uma coisa que tinha deixado ela um pouco ali achando estranho. Ela não estava trabalhando, ela não trabalhava no mesmo horário que a Jéssica, ela trabalhava mais cedo ainda durante o dia, mas naquela noite, por volta ali de 11 horas da noite também, ela passava de carro em frente ao posto de gasolina com o seu marido, voltando para casa, quando ela viu uma situação que chamou a sua atenção. Ela viu uma minivan estacionada nos fundos do posto e tinha um homem que parecia mexer, ajeitar alguma coisa ali na parte de trás da minivan. Ela resolveu encostar o carro para poder prestar mais atenção no que estava acontecendo, se tinha alguma coisa errada, porque ela não se lembrava de ver aquele cliente, aquela minivan ali antes, ainda mais nos fundos do posto. Ela observou por mais alguns minutos, o homem terminou de ajeitar o que ele estava ajeitando ali da parte de trás da minivan, voltou para o seu assento de motorista e foi embora dirigindo. Ela então observou, não viu nada que chamou mais a atenção dela e eles foram embora. Ela deu todas as descrições da minivan onde o homem estava, como um modelo e a cor, e também fez um retrato falado dele. Esse retrato falado não foi reconhecido por ela, nem por nenhuma pessoa que costumava frequentar o posto. As pessoas disseram que nunca tinham visto aquele homem por lá. E também familiares da Jéssica disseram que não reconheciam ele como sendo nenhum amigo nem nenhum conhecido dela. Como nenhuma pessoa próxima reconhecia o homem no retrato falado, em 1º de maio a polícia divulgou esse retrato falado para que as pessoas, a população pudessem ver e talvez dar alguma pista. E realmente eles receberam muitas ligações, muitas pistas diferentes, mas quando elas eram seguidas, elas não levavam a nenhum lugar realmente importante. Eram todas pistas falsas que não levavam a nada. A polícia checou também as transações feitas pela caixa registradora lá da conveniência para ver os horários das vendas que a Jéssica fez e qual teria sido a última delas. Eles viram então que às 10h54 da noite foi a última venda aonde ela vendeu um cigarro. Então tudo indica que todo o desaparecimento dela aconteceu em um espaço muito curto de tempo, porque a última venda foi às 10h54, o cliente que ligou para relatar o desaparecimento dela ligou às 11h07 e em algum momento entre esses dois períodos a gerente passou lá pela rua e viu aquele homem na minivan. Então tudo indica que realmente aquele homem estava sequestrando a Jéssica naquele momento. Em 8 de maio saiu os resultados dos testes feitos naquela amostra que eles acreditavam ser sangue e foi comprovado que realmente era sangue e que ele pertencia a Jéssica. Infelizmente, mesmo com todo o empenho dos investigadores em descobrir o que tinha acontecido, eles não conseguiam pistas realmente concretas. Todas que eles seguiam não levavam a nada no fim das contas. Foram investigadas e interrogadas todas as pessoas próximas a Jéssica e clientes também do posto que poderiam saber de alguma coisa, mas nenhum deles conseguia dar nenhuma pista concreta. Ela também foi procurada em matas afastadas, em rios e açudes, utilizaram até mesmo cães farejadores, mas as investigações seguiram sem grandes progressos pelos 7 meses seguintes. Até que depois desses 7 meses, um dia, o investigador do caso resolveu conversar mais uma vez com a mãe da Jéssica para ver se ela não lembrava de algum novo detalhe, alguma coisa desse tipo.
e durante a conversa a mãe dela perguntou se eles não tinham conseguido tirar nenhuma dica, nenhuma pista do diário da Jéssica. O detetive se mostrou então bastante surpreso, porque ele não sabia nem mesmo da existência desse diário. A mãe dela então disse que a Jéssica tinha um diário onde ela escrevia todas as suas coisas pessoais ali da sua vida e que assim que ela desapareceu, ela, mãe, tinha entregado o diário para o noivo da Jéssica, o Dakota, e pediram para ele entregar para os investigadores investigarem. O investigador então disse que não, que o noivo dela não tinha entregado nenhum diário, e isso soou bastante suspeito, então imediatamente eles foram até o Dakota buscar esse diário. Eles leram e descobriram então que as pessoas próximas a Jéssica e ao noivo não sabiam de muita coisa envolvendo o casal, inclusive a família dela não desconfiava de nada, mesmo já conhecendo o Dakota há vários anos. Lá no diário, a Jéssica reclamava que ela não estava feliz na vida dela, que ela estava se sentindo sobrecarregada com ter que trabalhar tanto, cuidar do filho e sustentar a casa inteira sozinha para toda a família. E também dizia que, além de tudo isso, o noivo dela tinha um comportamento bastante agressivo, abusivo e controlador. Os dois tinham apenas um celular. O Dakota dizia que era para eles economizarem, mas na verdade, pelo que ela dizia no diário, era para ele poder controlar todas as pessoas com quem ela falava, até mesmo as redes sociais dela, e qualquer coisinha era motivo para briga por conta de ciúmes. As brigas eram muito recorrentes entre o casal, e inclusive uma vez o Dakota chegou até mesmo a agredir ela, pressionando ela no chão, na frente do filho de apenas 3 anos de idade. Como eu disse, ele também era controlador, controlava todos os horários dela, com quem ela falava, tudo na vida dela, até mesmo o dinheiro do casal, mesmo sendo ela quem trabalhava, era ele quem administrava. Então é claro que esse comportamento dele soou muito estranho e a polícia logo foi interrogar ele mais uma vez. Ele, é claro, sabia que se tratava disso porque ele tinha lido o diário que ficou em posse dele durante todo esse tempo, e ele disse que realmente ele tinha um comportamento abusivo, agressivo e controlador, mas que apesar de tudo isso ele não tinha nada a ver com o desaparecimento da noiva. A polícia então checou um pouco mais a fundo, mas realmente não tinha nenhuma prova que ligasse ele a esse caso, e realmente eles comprovaram que ele estava em casa, que ele não foi no posto de gasolina naquela noite. Então, mais uma vez, descartaram ele como suspeito. Mais tempo se passou e os investigadores sempre procuravam por novos suspeitos, vários foram investigados, vários criminosos sexuais ali da área que poderiam ter as vítimas naquele mesmo perfil da Jéssica, mas no fim das contas nada realmente concreto era encontrado. Até que quando faltava apenas 10 dias para completar 3 anos do desaparecimento da Jéssica, o caso finalmente teve uma reviravolta. Na madrugada de 16 de abril de 2016, uma menina de 16 anos estava voltando para casa sozinha após sair de uma festa, quando foi abordada por um homem que tentou raptá-la. Ela estava andando ali sozinha na rua deserta, voltando para casa, quando um homem em uma minivan se aproximou dela e ofereceu o celular dele para ela ligar para alguém e buscar ela, porque era muito perigoso ela ficar andando sozinha ali naquele horário no meio da rua. Ela então aceitou o celular e quando ela se aproximou da minivan para pegar o aparelho, ele ofereceu para ela se ela não queria entrar no carro, que enquanto isso ela aguardava lá dentro com ele, ou ele ia dando uma carona para que ela não ficasse sozinha lá. Ela então mais uma vez aceitou e entrou na minivan. Ao ela entrar, ele trancou todas as portas, apontou uma arma para ela e a ameaçou dizendo que era para ela ficar quieta e saiu dirigindo então rapidamente. Ela ficou, é claro, desesperada e perguntou para ele se não podia abrir a janela porque ela não estava conseguindo respirar. Ele abriu a janela para ela e nesse momento ela aproveitou e saltou do carro em movimento e saiu correndo e gritando, pedindo socorro, até que foi socorrida por uma pessoa que morava ali nas redondezas. Ao ser atendida pela polícia, ela passou todas as descrições do homem que tinha a atacado e também as descrições da minivan. Eles mostraram então para ela fotos de suspeitos que tinham essas descrições e também que tinham veículos daquele tipo, e ela logo reconheceu com certeza qual era o homem que tinha a atacado.
Jeffrey Willis tinha 46 anos na época e ele trabalhava no turno da noite em uma fábrica de cadeiras bem próxima ao posto de gasolina em que a Jessica trabalhava. Ele tinha uma minivan do mesmo modelo e da mesma cor descrevidas pela gerente da Jessica, que viu aquela minivan na noite do desaparecimento, e ele também se parecia bastante com o retrato falado que ela tinha feito. Ele tinha uma pequena ficha na polícia por excesso de velocidade e também uma mulher que o acusou de assediá-la em um estacionamento tempos antes. É claro que isso soou muito suspeito para a polícia, que logo emitiram um mandado de buscas para a minivan e também para a casa do Jeffrey. Na minivan eles encontraram coisas completamente perturbadoras. Lá dentro tinham cordas, algemas, correntes, barras de ferro, objetos sexuais e também uma arma, além de um vasto conteúdo ali de pornografia. Na casa dele encontraram mais conteúdos desse tipo e, além disso tudo, também no computador dele foi encontrada muita pornografia, incluindo pornografia infantil e também vídeos de mulheres sendo maltratadas ali de diferentes formas. Até mesmo vídeos de mulheres sendo assassinadas foram encontrados e alguns deles eram encenação, mas outros pareciam bem verídicos. Em 17 de maio, Jeffrey foi preso então pela tentativa de sequestro contra a menina de 16 anos e também por todo aquele conteúdo ilegal encontrado em seu computador. Ele se tornou também o principal suspeito no caso da Jessica e em outros casos não solucionados de crimes contra mulheres que aconteceram ali na região. Isso tudo graças a todo aquele conteúdo que foi encontrado em seu computador. O que pesou mais ainda contra ele foi que, procurando mais a fundo no computador, os investigadores encontraram uma pasta que no nome tinha as iniciais VICS, que eles acreditam que é a abreviação da palavra vítimas em inglês. Dentro dessa pasta tinham vários arquivos e outras subpastas com outros títulos, e uma delas tinha as iniciais JLH, que poderia muito bem ser as iniciais Jessica Lee Heringer. Dentro dessa pasta tinham outras subpastas, mais pornografia de todos os tipos, e tinham fotos de uma mulher muitíssimo parecida com a Jessica. Então é claro que a polícia já ficou aí acreditando mais ainda que ele era sim o culpado pelo desaparecimento dela. Com todas essas descobertas, apareceram testemunhas, clientes do posto de gasolina, que disseram que já tinham sim visto o Jeffrey por lá antes, e também colegas de trabalho dele foram entrevistados, interrogados, e eles contaram que às vezes o Jeffrey chamava eles para ir até o posto tomar alguma coisa em intervalos de trabalho ou após o expediente, já que ficava bem próximo. Os investigadores, é claro, queriam muito acusar ele pelo crime contra a Jessica, mas eles ainda não tinham nenhuma prova realmente concreta. Então eles foram interrogar também pessoas próximas ao Jeffrey, familiares, e foi durante o interrogatório de um primo dele que descobriram coisas ainda mais perturbadoras. Esse primo se chama Kevin e ele disse que no dia 27 de maio de 2013, um dia após o desaparecimento da Jessica, ele recebeu pela noite uma ligação do Jeffrey convidando ele para ir até a sua casa porque estaria acontecendo uma festa. Ele foi, chegando na residência, ele achou estranho porque não tinha ninguém, né? E o Jeffrey tinha dito que era uma festa, mas ele entrou, então o Jeffrey levou ele até o porão. Chegando no porão, ele viu uma mulher que também era muito parecida com a Jessica. Ela estava nua, deitada de bruços, com as mãos algemadas nas costas e ela não se movia, parecendo que já estava sem vida. O Jeffrey então contou para o primo que tinha sequestrado aquela mulher, abusado dela e que ela realmente já estava morta e chamava ela de a garota do posto. O Jeffrey então pediu ajuda para esse primo para se livrar do corpo. Eles enrolaram em um lençol, levaram para dentro de uma região de mata, aonde enterraram. A polícia, então, agora com esse depoimento, podia finalmente acusar o Jeffrey, montar um caso contra ele, ligando ele ao caso da Jessica. E esse primo Kevin também foi acusado de cúmplice na ocultação de cadáver, mas eu não consegui encontrar qual foi a pena que ele recebeu. Em 16 de maio de 2018, então, finalmente aconteceu o julgamento do Jeffrey e mesmo o corpo da Jessica nunca tendo sido encontrado, ele foi acusado pelo crime contra ela,
também pela tentativa de sequestro contra a menina de 16 anos e por aqueles outros crimes que eu disse que finalmente puderam ser solucionados e relacionados a ele por conta de todo aquele material encontrado em seu computador. Ele então foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.